Olá, amados. Hoje começamos novamente mais um Meditando em Deus. E hoje vamos ler Efésios 2, de 17 a 19. Efésios 2, de 17 a 19. A Bíblia nos diz: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que maravilha sabermos que nós fazemos parte da família de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio a essa terra para evangelizar a paz. Ou seja, como nós vimos em outras lições, paz significa relacionamento harmonioso com Deus. Se nós temos um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, temos a verdadeira paz. Aquele que não anda com o Senhor, o que é andar com o Senhor? É confiar no Senhor, crer na sua obra redentora, crer que tudo aquilo que Ele diz na sua palavra é o melhor de Deus para nós. E aqueles também que obedecem ao Senhor, esses são aqueles que andam com Deus. Esses são aqueles que têm paz com Deus. Têm uma consciência limpa diante do Senhor. Sabem que não são salvos por méritos, mas pela graça de Deus. Entendem que estão a caminho da perfeição, mas não são perfeitos. Que a perfeição na vida do homem vem através de Jesus. E isso traz a eles uma confiança, uma paz, uma certeza de que Jesus fez tudo aquilo que era necessário para que eu e você tivéssemos a verdadeira salvação. Foi esse evangelho que Jesus trouxe a nós. Foi esse evangelho que Jesus promoveu, o evangelho do reino de Deus, alcançado através da pessoa de Jesus Cristo. Se nós temos e cremos nesse evangelho, vamos viver uma vida de paz, uma vida de conforto na nossa alma, de refrigério no Senhor. Pode haver a pior guerra por fora, mas na nossa alma, no nosso interior, nós temos paz. Nós temos sossego no Senhor. Você pode estar passando por o maior problema da sua vida, na parte externa, externamente, ao seu redor. Mas se você estiver no Senhor, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, estará no seu coração e na sua vida. A Bíblia diz que Jesus veio trazer esse evangelho de paz a nós que estávamos longe e os de perto. E é interessante pensarmos nisso, quer dizer, alguns estavam já perto de Deus, né? Outros já estavam mais longe. Nós vemos isso na medida em que a pessoa, né, tem maiores índices de iniquidade, de pecaminosidade. Nós sabemos que tem gente que falta pouca coisa, na verdade, falta o detalhe de entendimento da graça de Deus, da bênção de Deus. A gente até brinca como pastores, que a gente olha para algumas pessoas e fala, poxa, aquele cara é quase crente. Claro que do ponto de vista de Deus não existe, ou é crente ou não é. Mas o cara realmente já vive uma vida praticamente, às vezes até sem saber, obedecendo alguns princípios, pelo menos os principais princípios de Deus. Eu creio que quando a Bíblia está falando isso aqui, os de perto e os de longe, está falando disso. Fala daqueles que já estão próximos, por quê? Porque às vezes já estão colocando em prática os princípios de Deus. Falta apenas um detalhe, que é o quê? Abrir o coração e receber Jesus, entender o ato da graça, entender a obra da cruz de Cristo, a ressurreição. Esses eu creio que são os que estão de perto. E aqueles que estão de longe são aqueles que realmente vieram para Deus numa situação mais catastrófica, mais caótica, de iniquidade extrema. Mas também Deus os ama, Deus os quer alcançar, né? Pessoas às vezes que vêm de grilhões, de vícios, de promiscuidade extrema, de vida corrupta, em altos índices de iniquidade, de maldade, né? Assassinos, situações assim que aos olhos até dos homens da sociedade, são situações, são pessoas que aos olhos humanos não mereceriam a graça e a misericórdia de Deus. Esses eu creio que são os de longe, que a Bíblia está falando aqui. Mas Deus quer alcançar todos, tanto aqueles que já estão vivendo os princípios de Deus, às vezes até sem saber que estão vivendo,
pessoas boas do ponto de vista de Deus, em termos de sociedade, de vida familiar, de coração, né? Pessoas que já exercem na sua vida, no seu dia a dia, princípios de Deus. Eu creio que esses são os de perto e alguns são os que estão longe. Mas o importante de tudo isso que não é o nosso nível de iniquidade, mas a nossa posição com relação ao coração de Deus e o nosso coração em Deus. Acho que é isso que Jesus está passando aqui, né? Quando Paulo fala de longe e de perto. Não importa se você está longe, não importa se você está perto, importa é que Jesus pode te salvar, Jesus pode te restaurar. E por ele, por Jesus, nós temos acesso ao Pai, a Bíblia diz, pelo Espírito, ou seja, através do Espírito Santo, nós temos acesso ao coração de Deus, ao próprio Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Ou seja, quando nós oramos em Espírito, como nós adoramos em Espírito, nós entramos nesse corredor, nesse livre acesso da presença de Deus, do coração de Deus, tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Somente, queridos, aqueles que têm o Espírito Santo têm esse acesso ao coração de Deus. Somente aqueles que têm Jesus no coração têm a chave que abre a porta do reino de Deus e que te dá livre acesso ao trono da graça de Deus pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia também diz que nós não somos mais estrangeiros, ou seja, estranhos aos olhos de Deus. Não, mas nós somos santos. Santos, concidadãos dos santos, ou seja, fazemos parte daqueles que são separados. A palavra santidade significa isso, separação, consagração, consagrados, separados com um propósito. Sermos famílias de Deus, sermos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa isso, saber que através de Jesus, eu e você, fazemos parte da família eterna de Deus. O eterno propósito de Deus é esse, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Será que você tem sido cada dia mais semelhante a Jesus? Será que as pessoas veem Jesus em você? Será que você tem essa convicção de que você é santo, ou seja, separado, tem se consagrado, tem buscado o Senhor, tem buscado a face do Senhor, tem procurado obedecer os princípios de Deus e confiar na graça de Deus, nas bênçãos da salvação de Deus sobre você, querido? Se você tem vivido dessa maneira, não como um estranho, não como um estrangeiro, mas como um cidadão do céu na terra. A nossa cidadania celestial começa aqui na terra, agora, aqui e agora, através de atitudes práticas, de um coração entregue totalmente a Deus, de uma vida devota, de uma vida consagrada, de uma vida piedosa, diante do Senhor, diante desse Deus maravilhoso que te ama e que te chama para fazer parte da família de Deus. Santidade não é um acessório na vida do crente. Pelo contrário, a santidade é o alvo do crente. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que só será cidadão do céu aquele que tem um coração puro. Estes verão a Deus. Por isso precisamos buscar do Senhor e falar como o salmista: Senhor, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. A minha oração é essa, que possamos entender tudo aquilo que Jesus fez para promover a paz de Deus ao coração do homem. Entender que mesmo se você estava longe ou perto, Jesus pode te alcançar. Jesus te alcançou se você já é filho de Deus. E através do Espírito de Deus, nós temos livre acesso ao coração do Pai, ao coração de Deus, ao trono da graça. E entendemos que já não somos estrangeiros, já não somos estranhos a Deus, mas somos cidadãos dos céus, concidadãos dos santos e família eterna de Deus. Que Deus te abençoe, que você viva nessa dimensão de fé, de bênção, de graça divina, e seja alguém que vá realmente agradar o coração de Deus, trazer alegria ao coração do Pai, como filho de Deus e como amado do Senhor. Esse é o meu desejo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.